Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Hoje venho preparar uma videoaula para os alunos do curso de Engenharia Agrícola da FEAGRE Unicamp, na disciplina Laboratório de Máquinas Agrícolas. Então nós estamos aí numa modalidade de ensino remota, então optei por gravar essa videoaula, pois tenho achado bastante produtivo. Os alunos assistem a videoaula e depois, no horário da aula, nós discutimos sobre dúvidas. Então tá bem interessante. Então, para aproveitar essa videoaula, eu vou disponibilizar no YouTube também. Então estarei falando aqui nessa videoaula para os alunos da disciplina de Laboratório de Máquinas Agrícolas, que a maioria é do 3º ou 4º ano do curso de Engenharia Agrícola, mas com qualquer um aí que tiver no YouTube, que tiver interesse no tema. E aí eu subo no canal do GITAP, tá bom? Então, para nortear o pessoal aí do YouTube, aqui a gente... É uma disciplina bastante prática de máquinas agrícolas, então é para os alunos conhecerem as máquinas, para o que servem, principais regulagens. Temos aí aulas práticas no campo, agora com o momento aí de pandemia, aulas remotas, isso não está sendo possível, então nós tentamos complementar isso com vídeos de YouTube, com alguma gravação no campo que nós fazemos e disponibilizamos. Tá bom? Então essa aqui é a segunda aula do assunto máquinas para semeadura. Então, semeadoras. Na primeira aula, conversei com o pessoal sobre classificações de semeadoras, a ideia de semeadora portada, semeadora de arrasto, o que é plantio, conceitos bem iniciais. E agora, nesta aula, eu entro um pouco mais nas máquinas semeadoras, principalmente máquinas que trabalham com sementes graúdas, que são os principais grãos aí, né? Soja, milho, feijão. Então, nesta linha que é a aula de hoje, depois também alguns fatores de interferência, alguns fatores importantes para serem levados em conta ou para o profissional ter em mente na hora de regular a semeadora de grãos graúdos. Tá? Inclusive, a aula seguinte é sobre calibração, então, sobre como calibrar, como regular a máquina e também o momento para fazer esse plantio, tá? Que é importante que os alunos tenham em mente. Aí liguem e façam uma integração aí com o conteúdo de outras disciplinas. Então, pessoal, vamos lá. Já comentei com vocês na aula passada sobre essa definição de plantio que coloco aqui. Tá? Então, plantio, quando falamos plantio, é uma denominação geral aí, que é o ato de colocarmos sementes, órgãos de propagação vegetativa, por exemplo, os colmos de cana, as manivas de mandioca, os bulbos de cebola, para ter a propagação de novas plantas ou o uso de mudas. Então é um termo bastante geral, inclusive defendido aí pelo professor Miali, que eu coloco inclusive esse livro dele, que é uma das poucas bibliografias, uma das poucas referências que usamos nesta disciplina, que é atual. Então, um livro aí de 9 anos falando de máquinas agrícolas é relativamente atual, perto dos livros de 20, 30 anos que utilizamos como referência também. Tá? Então, o termo aqui é genérico. E quando falamos de colocar sementes no solo, falamos de semeadura. Então, por isso que aqui, nesta aula, falamos de semeadoras. Bom? Em outros momentos, falaremos de plantadoras e também de transplantadoras. Mas nesta aula, especificamente, semeadoras. Então, quando falamos em plantio de forma geral, nós precisamos, obviamente, que o terreno esteja preparado para receber esse órgão de propagação. Pode ser semente, pode ser uma maniva, pode ser qualquer coisa. Tá? Então, o solo tem que estar preparado, o terreno preparado, mas isso não implica necessariamente que teremos que revolver o solo, tá, pessoal?
Plantio direto é uma realidade em grande parte do país, inclusive. No plantio direto nós não queremos revolver o solo com arado, com grade, porque isso é problema. Tá? Nós estamos revolvendo o solo, queimando matéria orgânica do solo, desestruturando esse solo. Então, quando possível, nós tentamos tocar o plantio direto aí no campo. Tá? Ou seja, não revolvemos o solo e temos uma forma de manejo que favorece o desenvolvimento de palhada sobre esse solo. Tá? Então, plantio direto é importantíssimo termos palhada, formar palhada em cima desse solo, porque senão o solo fica desprotegido, não tem todos os benefícios do plantio direto. Então, esse é um ponto importante. Mas o terreno tem que estar receptível a esse órgão de propagação que estamos adotando. Ponto importante também, a gente não faz a semeadura, a gente não faz o plantio quando a gente quer. Tá? Então, dependendo da região do país, dependendo da espécie que estamos pretendendo plantar, dependendo inclusive da genética dessa semente que estamos comprando, do qual cultivar é ela vai melhor, ela é destinada para um momento onde tem mais água disponível, mais calor, dias mais longos ou não. É um cultivar mais tolerante ao frio, à seca, que é para plantar aí na segunda safra, na safrinha. Então, dependendo da região do país, nós temos um calendário agrícola. Nós temos uma janela para realizar essa semeadura. Então é importante ter isso em consideração, levando em conta região, solo, clima e o material genético escolhido. Tá? A técnica, obviamente, tem que ser convenientemente selecionada, né? Então, como que nós faremos esse plantio? É com uma semeadora mecanizada? Faremos adubação também? Se é plantio direto, eu tenho disco de corte, essa plantadora vai bem. Vou trabalhar em cova, no caso de uma cultura perene, que é uma possibilidade, embora pouco utilizada. Então, como é que vai ser isso? Então, tem que ter a técnica adequada para fazer esse plantio e ter máquina adequada para fazer isso. Então, a máquina tem que ser adequada. A operação de plantio, pessoal, costumo falar que é a mais importante. Tá? Porque se a gente errar no plantio, não vai ter adubo, não vai ter tecnologia, não vai ter o que a gente fazer no meio do caminho para recuperar a semente que a gente não colocou no campo. Tá? Muitos falam que a operação mais importante, inclusive, é a colheita, porque o dinheiro já está lá, pendurado na planta. Né? Já gastamos com tudo aquilo. Não deixa de ser verdade também. Tá? Para a gente materializar todo o cuidado que nós tivemos, ao longo da safra toda, todo o manejo, tem que colher bem colhido. Né? Mas, se começarmos errado com o plantio, não teremos boa colheita. Tá? Então, importantíssimo aqui ter máquina adequada, plantar na época adequada, escolher um bom material genético. Tá? Então, termos materiais, aí, sementes qualificadas, certificadas, protegidas muitas vezes aí com inseticida, fungicida. Tá? Então, um bom provedor de sementes é fundamental. Tá? Esse não é o momento da gente usar a semente que está guardada no galpão, faz 2 safras que sobrou, agora eu vou plantar. Isso é uma economia, ao meu ver, e na grande maioria das situações, uma economia burra, tá? Porque a gente vai usar o material lá parado e vai acabar tendo problema. E aí, pessoal, na aula passada, então a gente falou um pouco da classificação das semeadoras. Tá? Então, algumas divisões, algumas classes que temos. Uma das principais dela é quanto ao tipo de semente. Então, nós temos as sementes miúdas e as graúdas. Tá? A grande diferença aqui é que a semente, como o nome diz, ela é pequena. Então, se ela é pequena, as semeadoras não conseguem individualizar cada semente para o plantio. Então, muitas vezes a recomendação, o como nós aplicamos no campo, é baseado em quantidade, em quilos, em volume, em peso por hectare. Geralmente quilogramas de semente por hectare. Exemplo gramínea, exemplo arroz. Tá? Já as sementes graúdas, não, elas são maiores e as semeadoras conseguem individualizar cada semente. Então, plantar cada semente no seu espaçamento
necessário. Então nós pensamos em termos de número, geralmente número de sementes por hectare ou número de sementes por metro linear. Então essa é uma grande definição e algo paralelo é também em relação à forma de distribuição dessas sementes. Então um termo para nós nos referirmos às semeadoras, à semeadura de fato, é que nós fazemos uma semeadura de precisão. É quando nós trabalhamos com plantio em linha e cada semente individualizada. Então nós temos sementes graúdas. Plantio, semeadura em linha contínua é quando eu tenho sementes miúdas. Tá? Então eu vou semeando um filete de sementes aí, pensando, calibrando, fazendo as contas em termos de quilos por hectare. Quilos por metro linear, aí seriam gramas. E temos também a lanço, tá? Nós falamos um pouquinho na aula passada, onde eu lanço esse material aí sem preocupação com espaçamento. Então são algumas culturas bem específicas, muitas vezes culturas que não são comerciais, que é feito isso. Tá? Culturas ou caso de pastagem, caso aí de plantas de cobertura, alguma coisa assim. Bom? Então no caso da semeadura de precisão de sementes graúdas, nós queremos ter um espaçamento definido entre plantas. Porque eu não quero ter falhas, como é representado aqui nesse desenho. Eu não quero que deixe de cair uma semente onde deveria ter uma planta aqui. Porque nesse caso eu estou desperdiçando área. Era para ter planta, não vai ter planta. É um pé a menos de milho. É uma espiga a menos de milho que eu vou ter aqui. E eu também não quero ter sementes muito próximas, sementes duplas ou mal depositadas, de forma que as plantas estejam tão próximas que elas vão competir entre elas pelos recursos. Espaço, né? Basicamente espaço, água, nutrientes no solo. Então elas vão acabar competindo e muitas das vezes as duas plantas, se forem duas competindo aqui, as duas serão prejudicadas. Então eu quero uma individualização e um espaçamento equidistante entre as sementes, como está aqui. Essa é a meta de uma boa semeadura de precisão. E não se confundam, tá, pessoal? Semeadura de precisão não tem nada a ver com agricultura de precisão. A semeadura de precisão é essa ideia de plantar as sementes num espaçamento definido, equidistantes. A agricultura de precisão entra sim, mas no conceito de população variável. Então aí tem locais onde eu consigo colocar sementes mais próximas porque eu tenho mais recurso. Em alguns locais eu deixo as sementes mais distantes para ter uma menor população na área e garantir um bom rendimento, um bom desenvolvimento das poucas plantas que eu coloco, ou do menor número de plantas que eu tenho no meu hectare. Tá bom? Então aqui, pessoal, quanto ao mecanismo dosador, eu quero colocar aí com relação principalmente a lanço e a distribuição em linha. Tá? Temos aí dois mecanismos bem importantes que nós voltaremos a falar aqui na disciplina quando falarmos de adubação, máquinas para adubação. Tá? Mas nós temos aí um dosador, que vai dosar essa semente, e o distribuidor, que no caso de uma adubação a lanço, por exemplo, ela vai jogar essas sementes. Tá? Então, neste caso, geralmente um dosador é uma comporta que se abre, é um orifício que eu abro mais, é uma comporta que eu deixo abrir mais para passar um maior volume, passar mais sementes, ou até um mecanismo de rosca sem fim, tá, que faz essa dosagem, e a distribuição ou é por gravidade, que é no caso aí das sementes com distribuição em linha, geralmente a gente tem gravidade, então ela cai simplesmente por força da gravidade, ou no caso da no caso da semeadura a lanço, eu tenho dispositivos aí, ou centrífugo ou pendular, lançando esse material. Mas veremos mais detalhes aqui na aula de adubação. E nesse caso, para que não haja confusão já, o dosador é responsável pela vazão. Quanto de produto passa por tempo? Quantas sementes passam por segundo no distribuidor? E a dosagem
Muitas vezes, é claro, é uma combinação da vazão, mas também com a quantidade do produto distribuído por área. Tá? Então, se o meu dispositivo centrífugo lança essas sementes mais longe, tem a vazão igual, mas lança mais longe, a dose será menor. Que vai cair menos sementes, nesse caso, falando de sementes, cairão menos sementes por unidade de área. Tá? Aqui é mais um parênteses do que qualquer coisa. E agora vamos falar da semeadura de precisão, que é o foco da aula de hoje. Tá? Então, no caso do distribuidor, basicamente gravidade também. Mas o dosador, a grande diferença está aqui. E eu quero abordar com vocês essas duas principais diferenças. O dosador mecânico e o dosador pneumático. Essas são as duas grandes linhas aí de dosadores em semeadoras que nós temos. E este é o intuito da aula de hoje. Vamos lá. Começando pelo mecanismo dosador mecânico. Tá, tem diversos tipos aí de dosadores mecânicos, mas o que temos hoje na prática em termos de semeadura são os discos horizontais alveolados. Tá? Estes discos estão representados aqui no slide. Então é basicamente isso, pessoal. Ó, um disco perfurado, muitas vezes é um furo oblongo, né? Não é um furo redondo. Temos furo redondo também, depende da semente. Aqui, por exemplo, no caso de soja, pode ser um furo redondo, mas ele pode também ter esse formato mais, não chega a ser um elipsoide, né? Um outro formato aqui no caso para sementes de milho. Tá? Então, qual que é a questão aqui? Esse disco varia em função da espécie que estamos trabalhando. Então, sempre que estamos plantando milho, é um tipo de disco alveolado. Tá? Muitas vezes esse daqui, que tem inclusive apenas uma fileira de discos com esse formato mais oblongo. Agora, se vamos trocar para soja, eu posso ter esses furos mais redondos, às vezes até duas fileiras de discos aqui intercalados, para ter mais sementes nesse disco, então ele pode virar numa velocidade menor para depositar sementes. Então é fundamental o operador da máquina, o agricultor, quando vai começar a safra, ele regula a máquina e tudo começa com a seleção desses discos. Tá? Então ele seleciona qual espécie e também ele pode fazer um ajuste fino aqui, pessoal, avaliando o lote de semente. Por isso que a qualidade da semente também é muito importante. Tá? Porque eu posso ter eventualmente um material genético, né, um cultivar de milho, que tenha sementes um pouco menores, um pouco mais redondas, alguma coisa assim. Então um ajuste fino é disco de milho, ok, mas muitas vezes eu tenho algumas variações aí do tamanho desses alvéolos, do formato desses alvéolos. Então, em função do lote, do cultivar da semente, o agricultor pega ali em galpão, ele faz um teste, porque em cada alvéolo desse aqui tem que ter uma única semente. Eu não posso ter um alvéolo muito pequeno de forma que eventualmente eu tenha alvéolos que não comportem, que a semente não entra. Se a semente não entrar, ela não vai cair no solo e vai ser uma falha. E eu também não posso ter esse alvéolo muito grande, senão ele pode comportar duas sementes. E aí pode ocasionar uma semente dupla no solo. E aí acontece o que eu falei para vocês, as plantas vão competir entre elas. No caso de dosador mecânico, um outro problema é que quando esse disco não é adequado, ele pode ser uma perfuração, um alvéolo um pouco maior, fica duas sementes e esse disco está girando. E muitas vezes eu tenho um raspador. Eu posso causar um dano mecânico nessa semente. Ele pode ali ficar prensado uma semente com a outra e elas se ferirem, se machucarem. Então tem o dano na semente que vai ocasionar também problema de falha de plantio muitas vezes. Tem também a questão da largura desse disco, da espessura, sendo mais específico, da espessura. Então dependendo da espessura, eu tenho inclusive um disco de compensação aqui para compensar essa espessura muitas vezes menor para um determinado tipo de semente
ou lote de semente. Tá? Então é um cuidado grande, inclusive na próxima aula eu vou disponibilizar para os alunos aí uma sequência de vídeos de calibração de semeadoras, uma sequência de vídeos do Senar, e o técnico ele fala também dessa questão de seleção de discos alveolados. Tá? Então esses são pontos importantes. E aqui é uma caixa de semente. Tá? Então são discos horizontais. Tá? Então vocês estão vendo aí o disco, que é o número 4, os alvéolos. Aqui eu tenho uma chapa defletora. Basicamente a semente está deste lado aqui. Aqui eu não tenho semente. Tá? Toda a semente que está nesse reservatório, na caixa de semente, está aqui desse lado. De uma forma que o disco está girando e já vai preenchendo os espaços, já vai preenchendo os alvéolos. Aqui eu tenho um raspador ou uma sequência de raspadores para tirar as sementes em excesso, para garantir que só fique uma semente por alvéolo. E depois eu tenho um ejetor. Aqui é um tipo de uma engrenagem, um dedo tipo de uma pinça, uma mola que empurra para garantir que a semente vai cair. Porque aqui muitas vezes tem uma certa pressão, pode ser que o grão fique preso. Então tem ali um ejetor para forçar a semente a cair no solo por gravidade. Então esse é um esqueminha legal. E aqui um outro esquema, aqui com a caixa de armazenamento do adubo. Com a caixa de armazenamento de semente. Tá? Então a semente fica aqui, esse disco está girando e vocês têm alguns elementos a mais destacados. Nós temos aqui um ejetor, tá? Que vejam que é uma mola pinçando e empurrando essa semente. A semente caindo no solo, aqui eu tenho um duto de condução dessa semente, que também é um componente importante das semeadoras. Tá? Inclusive aqui na disciplina nós traremos uma palestra da Precision Planting. E, falando de tecnologia, é a principal empresa aí de tecnologia com relação a plantio, semeadura. Então um dos grandes cuidados é ter esse duto com o formato adequado para que a semente ela escorregue pela superfície desse duto e caia perfeitamente no solo. Se eu tenho esse duto com imperfeições, a semente vai batendo e aí eu não consigo, ela demora mais para chegar no solo e eu tenho muito problema de distribuição. Então essa é outra questão. O que mais eu tenho aqui nesse esquema? Eu tenho o disco de compensação que eu falei para vocês, aqui o número 8. Então é basicamente um disco para compensar a largura do disco de sementes. Eu posso ter discos mais grossos ou mais finos. E um disco de sustentação, que é basicamente onde esse disco vai ficar girando. Tá? Então, eventualmente, inclusive, esses discos muitas vezes desgastam. Eles têm um desgaste e de tempos em tempos têm que ser trocados. E aqui, de onde vem o movimento, né? Aqui a gente tem um eixo, muitas vezes aí movido por um conjunto pinhão e coroa, que a gente vai falar mais para frente, garante esse movimento do disco mecânico aí. E aqui, pessoal, vamos ver se na gravação vai ficar bom, tá? Mas aqui é um vídeo de YouTube mostrando esse disco girando e as sementes aqui, ó, como elas vão entrando nos alvéolos e depois sendo ejetadas aqui nessa estrutura que não dá muito para a gente ver aqui, tá? Mas vejam que ela é ejetada, tá? E depois a semente vai tomando espaço. Aqui, inclusive, os alvéolos parece que estão muito grandes, tá? Vejam que sobra espaço, isso não é bom, tá? Mas o que eu queria destacar aqui para vocês também, vocês estão vendo aí essas sementes que elas têm uma coloração meio prateada, meio preta. Isso é grafite. Qual grafite que colocamos aí na fechadura da casa é para dar fluidez. Então é importantíssimo que junto com a semente coloca-se grafite, tá? Para que tenha essa fluidez aqui da semente e evite ou reduza, inclusive, os danos mecânicos desse sistema. Então é para dar fluidez nessa semente. Por isso que ela está com essa cor aí mais metalizada. É o grafite, que é um componente importante para os dosadores
mecânicos, tá? Os discos alveolados principalmente. E o outro principal mecanismo dosador é o pneumático, que eu diria para vocês que é a melhor opção hoje. Tá? A melhor opção porque, na verdade, por alguns motivos, mas são dois principais. A capacidade de individualizar a semente é maior. Se vocês estão vendo aqui, esse disco não é mais na horizontal, ele é na vertical. Tá? Então esse disco aqui é na vertical e ele não tem os alvéolos que a semente tem que entrar ali dentro. Ele é só um furo para, por meio de um vácuo, geralmente essa pressão negativa, ela segura a semente. Então é muito mais difícil de, num único orifício, segurar duas sementes. Tá? Então, em termos de individualização, é muito melhor. E mesmo que venha duas sementes, vocês vão ver nos vídeos aqui na sequência, que eu tenho os raspadores que garantem que fique uma única semente. E a outra grande vantagem é que reduz em muito os danos mecânicos à semente. Tá? Porque eu não tenho aquele problema de entrar 2, 3 sementes no mesmo alvéolo e depois, por essa força mecânica aí do disco girando, ocasionar danos. Não, aqui eu não tenho isso. Eu tenho um raspador e a semente cai simplesmente porque existe uma cessão, essa sucção ela deixa de acontecer em algum momento, essa semente ela simplesmente cai. Então tenho aí desgaste baixo dos componentes, então a tendência é as semeadoras terem os dosadores pneumáticos, tá, gente? Ainda tem mecânico? Tem mecânico, principalmente máquinas menores, tá? Ainda tem, mas a tendência, o que tem de melhor aí, são os dosadores pneumáticos. Inclusive eu trago para vocês aqui um vídeo de cortesia da Precision Planting, mostrando, aqui eu tenho o disco, reservatório de semente, vejam que vai havendo uma sucção aqui, as sementes vão sendo seguras pela pressão negativa. Deixa eu rodar novamente aqui o vídeo. Então vamos lá, tentar de novo aqui, ver se roda novamente. Bom, vamos lá, está rodando o vídeo de novo. Então vejam aqui como a sucção, aqui eu tenho alguns raspadores, e aqui a seção, a sucção deixa de existir, tá? Ele cessa essa sucção, essa pressão, inclusive aqui tem alguns dedos ejetores, nesse caso, para lançar e garantir a individualização da semente. Tá aqui, acho que dá para ver melhor aí no vídeo, pessoal, ó, está succionando, aqui embaixo tem uma chapa que simplesmente ela corta essa seção e garante que a semente caia. Aqui os raspadores, ó. Vejam. Ó, semente dupla. Vai tirando essas sementes duplas. Tá? E garante a individualização. Inclusive aqui, mostrando aqui nessa parte é que estopa, que para a sucção, garantindo com que as sementes caiam por gravidade, sem nenhuma necessidade de força mecânica para empurrar essas sementes. Então, essa é a grande vantagem das pneumáticas. E aqui eu vou deixar para vocês o link, pessoal. No YouTube, inclusive, eu deixo o link na descrição do vídeo. É um vídeo da John Deere mostrando altíssima tecnologia embarcada. Tá? Então, vocês vão ver aí esse cuidado com o tubo, dispositivo pneumático. O que mais que tem nesse vídeo? Um sensor para ver se está caindo mesmo só uma semente, se tem falha, se tem semente dupla. Depois deem uma olhada aí, se vocês procurarem na internet, no YouTube também vai ter muita coisa. E aqui na disciplina Precision Planting vai mostrar também bastante coisa nesse sentido. Então, pessoal, pensando em semeadora, eu não vou falar mais muita coisa sobre pneumática, tá? Nós vamos falar mais de tecnologia na palestra da Precision Planting. Mas pensando então em semeadora de forma geral, características esperadas dessas semeadoras é que ela tenha uma regularidade na profundidade e espaçamento de semente. Então, pessoal, é garantir a profundidade, tá? A gente já vai falar disso, dessa semente, tá? Porque eu não quero ter uma semente plantada a 5, a outra 3, a outra 7. Eu preciso de uma boa uniformidade, de um espaçamento também uniforme, como eu já falei para vocês. Então eu preciso de uma singularização. Aqui
o mesmo termo de uma individualização, eu preciso ter sementes singulares, sementes únicas sendo depositadas no campo. Preciso ter agilidade, tá? Então, muitas vezes, dependendo da área, da topografia, às vezes até do trator que eu tenho disponível na propriedade, eu não vou ter uma semeadora de 30 linhas, uma semeadora muito grande. Muitas vezes eu tenho que ter uma semeadora menor, tá? Tem que ter agilidade, depende da área, tá? Depende da sua finalidade. E também é esperado que essas máquinas elas sejam o mais polivalente possível, de forma que com poucos ajustes nós consigamos plantar milho nesse talhão, soja no outro, feijão no outro e até trigo. Tá? Então, materiais diferentes aí, mas com uma boa qualidade de plantio e pouco esforço para fazer essa mudança, para mexer nos módulos das semeadoras aqui, ó. Então, nessa de baixo aqui nós temos 5 módulos. Então, eu quero flexibilidade para mudar o espaçamento, para deslocar esse carrinho aí, esse módulo, mais para um lado, mais para o outro, dependendo do espaçamento da cultura. Então, essa polivalência, essa agilidade é importante. E aqui, pessoal, listo alguns fatores que afetam a qualidade da semeadora, ou melhor dizendo, da semeadura, a qualidade da semeadura, do plantio, que qualquer coisa que influencie nessa qualidade influencia na população final de plantas, e se a população de plantas é afetada, por consequência, a produtividade lá no final da safra. Faltou semente agora, vou produzir uma espiga de milho a menos lá no final. Então vou passar rapidinho aqui por algumas questões importantes. Então, pessoal, quantidade de sementes. Qualquer coisa que influencie na quantidade vai influenciar na produtividade. Então, se eu tenho uma recomendação de milho, de população de 60 mil plantas por hectare, eu tenho que almejar ter as 60 mil plantas. Então, isso é função de qualidade, da calibração do maquinário, principalmente. Então, inclusive eu subi no YouTube e disponibilizei para os alunos da disciplina também um vídeo do ano passado que eu gravei na disciplina. Na verdade, não foi um vídeo que eu gravei, né? Foi uma aula gravada. Eu peguei um pedacinho onde eu falo do cálculo de semente, levando em conta o valor cultural. Então, o valor cultural, que é uma função da pureza e da germinação. Então, se eu tenho aí, fazendo essa continha, pureza e poder germinativo, né, uma estimativa de germinação, eu tenho que, isso é, por exemplo, 80%, significa que das 100 sementes que eu supostamente coloco, 20% não se transformam em planta. Ou porque não é a semente, ou porque não é o cultivar desejado, ou porque a germinação é baixa e algumas não vingam, não germinam. Tá? Então eu faço essa conta para corrigir. Então, se o meu valor cultural é de 80, eu tenho que colocar 20% a mais de semente. Então, na calibração da máquina no galpão, eu tenho que contabilizar isso. Então, ao invés de plantar 60 mil sementes por hectare, eu vou colocar 20% a mais. Vai ser um problema, porque se eu queria 10 centímetros entre plantas, por exemplo, agora eu vou ter 8, porque eu estou colocando um pouco mais de sementes, então o espaçamento diminui. Então já não é o ideal. Por isso que é interessante eu comprar semente de qualidade sempre. Tá? Então, dê uma olhadinha no vídeo lá que eu falo do cálculo para vocês entenderem como calcular o valor cultural, até porque é algo que o pessoal da disciplina aí pode ter na prova, tem no projeto, tá? Importante. Então vejam esse outro vídeo aí, mas aqui eu vou passar. Então, uma vez que nós temos essa quantidade de sementes que devem ser plantadas por hectare, ou por linha, na verdade, muitas vezes a gente chega numa recomendação por metro linear. 5 sementes por metro linear, por exemplo. Então, o que acontece? Na calibração, que a gente vai falar na próxima aula, a gente tem que escolher o disco, né, no caso aí de disco, principalmente de dosador mecânico, tá? Eu escolho esse disco. Pneumático também eu posso ter alguma variação de disco, tá? Mas aí não é sempre que eu tenho que escolher, eu posso trabalhar com o mesmo disco e mudar a cultura, geralmente eu não tenho que trocar de forma tão intensa.
Tá, mas eu escolho o disco e em função do disco eu tenho uma tabelinha como essa daqui. É uma tabelinha que fala, bom, se você quer 5 sementes por metro linear, eu vou olhar aqui, ó, 5 sementes por metro. Eu tenho uma única opção. Eu preciso pegar esse conjunto de engrenagens aqui da semeadora e ligar o eixo motor, a engrenagem motora, que tem 14 dentes, com o eixo movido, com a engrenagem movida, que tem 34 dentes. Então, no momento de calibração, de regulagem da semeadora, o agricultor, o operador, tem que ir lá mexer nessa caixa de engrenagens aqui para ter a combinação adequada para atingir a quantidade de sementes por metro linear. Tá? Então essa é uma calibração muito importante que precisa ser feita e depois checada se realmente essa configuração está entregando o que precisa. Então é isso que eu tenho, porém hoje temos muita tecnologia embarcada. E uma das tecnologias que nós temos é substituir essa caixa de engrenagem, por quê? Esse movimento que vem aqui para a caixa de engrenagem, ela vem da roda motriz da semeadora. Então eu tenho uma roda, um pneu em contato com o solo, de forma que quanto mais rápido o trator ande, mais essa roda motora vai girar e mais rápido todo esse sistema de engrenagens vai girar. Então eu não tenho problema de aumentar a velocidade e não aumentar a população de plantas. Na verdade, eu mantenho a população de plantas, né? Porque o sistema está andando mais rápido, o trator, o conjunto trator-implemento está andando mais rápido, todo o sistema também anda mais rápido para derrubar, para depositar mesmo a quantidade de sementes no espaçamento requisitado. Então, a partir de uma roda motriz. Então, qualquer coisa que influencia essa roda, ela não acompanha, ela escorrega, ela derrapa, isso prejudica a dosagem de semente. Então, uma opção é trabalhar com controladores elétricos, que vem da ideia de agricultura de precisão, inclusive, porque aí eu consigo, esse motor elétrico, eu consigo enviar um sinal para ele que ele gire mais rápido. Então, ele coloque mais sementes por metro. Então, tem um controlador que consegue falar para esse motor girar mais devagar. Então, eu coloco menos sementes. Eu consigo ter um mapa de semeadura. População variável de plantas, semeadura variável de plantas. Mas, mesmo quando eu não quero fazer isso, um motor elétrico como esse daqui do vídeo, já garante, já elimina uma série de problemas com a roda motriz. Tá? Então, tem um motor elétrico aqui girando todo o sistema. Então, eu não tenho mais, isso aqui inclusive é uma foto de AgriShow, né? O pessoal coloca aí nos estandes da AgriShow. Pega-se lá, em vez de ter uma série de engrenagens para eu regular, para ver qual que eu vou ligar, tá? Eu deixo apenas uma engrenagem ligada ali com essa corrente. Tá? Então eu não tenho mais como se fossem marchas da bicicleta que eu vou mudando, é apenas um. Eu tenho só uma barra forte ali, uma bicicleta mais antiga, sem marcha, mas essa velocidade é função de um motor elétrico. Muitas vezes esse motor elétrico... Deixa eu rodar de novo aqui. Agora sim, este motor elétrico gira todo o sistema. Então, agora eu preciso de um GPS, ou nem do GPS não é necessário, um sensor de velocidade para identificar a velocidade da máquina e esse sensor elétrico rodar com a mesma velocidade. E o que a gente tem de melhor aí é em termos de controlador elétrico linha a linha. Eu nem vou passar esse vídeo para vocês, é um vídeo da Precision Planting. Como a gente vai ter esse pessoal aí falando para a gente, tá? Eu vou deixar para eles. Mas hoje eu posso ter um motor elétrico para cada módulo da semeadora. Então em cada linha eu tenho esse controlador elétrico e isso garante uma baita de uma qualidade da deposição de sementes. Imaginem uma semeadora muito grande, tá? 30 linhas, virando, tá? Quando ela vira, eu vou estar colocando populações diferentes, de um lado e outro da máquina. Então tem um motor elétrico que compensa essa velocidade, girando mais rápido na ponta de fora da curva, mais devagar na ponta de dentro. E isso garante muito mais qualidade na equidistância entre plantas. Então esse é algo bem relevante. Então, quantidade é isso. Semente de qualidade,
Porque se eu tenho uma semente de baixa qualidade, eu tenho que colocar mais sementes, aí eu já não tenho aquela equidistância, além de que eu posso ter problema de ter impurezas que vão tomar o lugar da semente ali no momento da regulagem, da dosagem. Tenho que ter todo um cuidado para a calibração da semeadora. E também com relação à germinação, não adianta eu colocar a quantidade de sementes correta e depois não germinar. Então, alguns cuidados bem rapidinho aqui, gente, tá? Não vou entrar muito em detalhe. É aquilo que eu falei, qual o sistema de cultivo? É convencional, é direto? Se é plantio direto, a sua semeadora, ela consegue plantar, cortar uma palhada volumosa que está sobre o solo? Os elementos ali da semeadora estão adequadamente regulados? Eu tenho torrões, eu tenho algum problema de selamento superficial, tenho palha, a umidade no plantio está adequada? Eu falei isso na aula passada. O solo está nessa condição friável, que é uma situação bem subjetiva, né? Que ele não está nem muito úmido, nem muito seco. Então eu vou lá no campo, pego o solo, eu consigo estourar os torrões com a mão. Então ele não é muito duro, muito seco para eu não conseguir quebrar, e também não é muito mole para ele ser modelável. Então está na umidade ideal. Um outro problema que às vezes pode ter, pessoal, resíduo de produto químico. Às vezes eu tenho um herbicida que eu apliquei antes, que ele tem um residual no solo, e esse residual vai impactar a cultura que eu estou plantando. Isso já aconteceu comigo em experimento. Então a gente tem que ter cuidado também. E aqui os mecanismos de posicionamento da semente garantem essa qualidade de posicionamento. Então profundidade e posição também no solo. Então aí eu tenho dois exemplos aqui de sulcador. Essa aqui é um módulo de uma semeadora adubadora. Então eu tenho um sulcador aqui para o adubo. Então imagine que eu tenho uma caixa de adubo aqui em cima. Então um sulcador para o adubo, que aqui no exemplo é um facão, botinha, haste sulcadora, como preferirem. Então eu tenho um sulcador. Aqui eu tenho o disco de corte na frente. Então a colhedora, a semeadora está se deslocando aqui a partir da frente. Coloco o adubo, coloco a semente. Então aqui eu tenho outro sulcador, o sulcador da semente. Nesse exemplo é um disco duplo, falamos também na aula passada. A semente cai aqui nesse disco duplo. Depois que ele abre o sulco, a semente cai. E aí eu tenho uma roda cobridora, um dispositivo que joga solo para cima desse sulco, para cobrir a semente, para garantir o contato da semente com o solo e assim ela germinar. Inclusive eu também posso ter uma roda compactadora, que é para fazer uma leve pressão sobre esse sulco para garantir ainda mais esse contato da semente com o solo e com a umidade desse solo. Aqui alguns exemplos dos sulcadores. Então aqui o facão ou botinha. Aqui eu tenho o disco de corte, sulcador de adubo, que é um disco duplo. Aqui também de semente um outro disco duplo. Aqui, facão, disco de corte. E a semente é depositada aqui, semente ou adubo, né? Depende do que a gente está falando. Então são exemplos aí. E aqui exemplos de esses mecanismos que garantem o contato solo-semente. Roda cobridora, aqui é um disco cobridor, uma semeadora mais antiga. Tá? Ele só joga o solo para cima do sulco. Aqui já um outro dispositivo, é uma roda aí que joga o solo e já dá uma leve compressão lateral nesse sulco. Aqui, pessoal, muitas vezes eu tenho essa roda aqui, ela é uma roda apenas de regulagem de altura. Eu só regulo a altura que eu vou depositar a semente. Às vezes, isso aqui não tem função de cobrir o solo. Às vezes sim, depende. Aqui tem, ó. Aqui é uma regulagem de altura, mas ela também joga solo sobre o solo e depois uma roda compactadora. Então aí tem diferentes dispositivos. E no solo, pessoal, podemos ter alguns problemas também que vão impactar na germinação. Tá? Como plantar nesse tipo de terreno é impossível, né? Não tem nem o que dizer aqui. A semente
o sulcador não vai conseguir sulcar adequado, eu não vou conseguir atingir a profundidade que eu quero. Eu posso ter problema de selamento superficial, eu coloquei a semente embaixo, aí choveu, muitas vezes alagou, cria-se essa camada compactada em cima, depois a semente não consegue vir. Posso ter problema de compactação, até coloco a semente no sulco, só que na hora dela começar a germinar, se desenvolver, ela não encontra água, essa parte que seca mais rápido, as radicelas, a raiz não aprofunda, então aí eu vou ter depois problemas de população de plantas. Um ponto que ficou dúvida na aula passada, localização do adubo, eu não vou colocar o adubo junto com a semente, gente, eu tenho problema da semente queimar. Então troca a osmótica aí, a semente vai perder água para o adubo, que é um sal, e a semente queima, ela não germina, ela morre. Tá? Então, de forma geral, eu tenho que ter um deslocamento desse adubo mais fundo do que a semente. Tá? Então, por isso que eu tenho um sulcador do adubo que vem antes. Então, ele vem sulcando mais fundo, depositando o adubo. Depois, o sulcador da semente é mais raso. E, preferencialmente, eu tenho um deslocamento lateral também, para que as primeiras raízes dessa plântula não entrem em contato com essa região salina do adubo. Então ele fica um pouco para o lado, 3, 5 centímetros, é um pouco descentralizado. Tá? Esse é um ponto importante também. E pessoal, o ideal seria, se a minha recomendação, se eu desejo ter 60 mil plantas de milho por hectare, é que eu chegue lá na colheita com isso. Claro que não acontece, né, gente? Eu tenho vários problemas aí, pode ser relacionado à dose de semente, à germinação, aí eu tenho todos os problemas que acontecem ao longo da safra, né? Então tem problema de compactação, falta água, a planta depois bate um vento, ela tomba, eu perco a planta, eu tenho ataque de pragas, eu tenho seca, muita chuva, tenho vento, tenho muito calor, muito frio, então obviamente eu tenho esses problemas que farão com que eu não chegue lá no final com o número que eu gostaria. Mas eu tenho que começar certo. É o que eu estou falando para você. Temos que começar certo com o correto procedimento de semeadura. E pessoal, quase terminando aqui, nós temos então nas semeadoras basicamente 3 principais mecanismos. O de dosagem de semente, o de posicionamento da semente no solo e o de favorecimento desse contato solo-semente, como eu já falei para vocês. Então aqui uma representação que eu coloquei na aula passada, tá? Uma semeadora qualquer. Tá? Então vejam aqui, mecanismo dosador. Eu tenho, claro que não é o depósito da semente, aqui eu tenho o dosador, que pode ser o disco alveolado ou o dispositivo pneumático dosando a semente, aqui nas caixas individuais de semente. E se o sistema for por roda motriz, eu tenho aqui a roda motriz. Qualquer coisa que influencie essa roda ela deslizar, se eu trabalho muito rápido, por exemplo, ela pode deslizar. Se eu estou em cima de uma palhada molhada, essa roda, em vez dela girar, ela pode deslizar. E tudo isso prejudica a dosagem. Esse dispositivo vai rodar menos do que deveria. Então é um problema. Tá? Isso aqui eu posso substituir, como eu falei para vocês, por controladores elétricos, motores elétricos. Então esse é o mecanismo dosador. O mecanismo de posicionamento é basicamente sulcador. Tenho essas rodas de profundidade para regular muito bem a profundidade, que é muito importante. Seguir a recomendação de profundidade para aquela espécie, para aquele cultivar. Se eu planto muito raso, pode ser que o solo seque muito rápido e a planta nem germina. Se eu planto muito fundo, pode faltar energia para a plântula conseguir sair do solo e vingar de fato. Posso ter uma área aí toda desuniforme em termos de germinação, que isso não é desejado também. Tá? Então é fundamental aqui que o disco de corte esteja cortando a palhada, o sulcador esteja realmente sulcando na profundidade desejada e depois que o mecanismo de contato semente, solo-semente funcione. Rodas cobridoras, compactadoras. Tá bom, pessoal? E mais um slide, 2 slides, tá? O pessoal na aula passada perguntou, o que é esse
parece um disco de grade aí pendurado na semeadora. Isso aqui é um marcador de linha, tá, gente? Não está trabalhando, ele está levantado. Mas quando a gente vai trabalhar no campo, o operador no campo, ainda em galpão, ele regula isso daqui. É um braço telescópico, então ele abre e fecha. E ele regula isso para que, conforme o operador ande no campo, esse marcador vai riscando o solo. Então o operador vai riscando o solo e quando ele volta na próxima passada, ele tenta passar com o pneu da semeadora em cima desse rastro marcado pelo disco. Tá? Então alguns operadores gostam de passar com a parte de fora do pneu, com a parte de dentro, com o centro, mas serve para o operador visualmente regular onde ele tem que passar. Tá? Então ele vai marcando a linha. Então ele vem marcando, depois ele vai marcando a outra e assim sucessivamente. Então para fazer essa conta, né, de, pô, então qual que é o tamanho que eu tenho que ter nesse C aqui? Quanto que eu tenho que abrir esse braço, esse marcador? É uma continha aqui muito simples, né? É o centro do pneu que ele vai estar olhando, é a distância entre o centro do pneu, que vai ser a marcação para ele, até o centro do último módulo da semeadora. O último carrinho aqui. Isso é o A. Pneu até o último módulo, mais o B, que é o espaçamento entre um módulo e outro. Então, se o espaçamento da soja que eu estou plantando é 40 centímetros, eu vou ter 40 centímetros aqui. Ah, não, é milho 75 centímetros, não é 75 centímetros. Faço essa soma, tenho o tamanho desse braço e depois o operador vem seguindo nas passadas. Tá? Esse é o marcador de linha que tem que ser regulado. Inclusive no vídeo que eu vou passar para vocês aí de YouTube também tem essa orientação. Agora, quando eu estou trabalhando com GPS, com piloto automático, que vai ser uma outra aula da disciplina, aí a gente não precisa mais desse tipo de marcador. Só é tudo por GPS. Tá? Mas isso a gente vai abordar em outra aula. Aqui, pessoal, deixo vídeos para vocês de regulagem, de componentes de semeadora. Esses vídeos o pessoal da disciplina vai ter que assistir para a próxima aula. Para o pessoal do YouTube fica aí a sugestão. São ótimos vídeos que falam de semeadora, de regulagem, bem interessantes. E para terminar, gente, de nada adianta a gente regular a máquina no galpão e depois não ver se está certo. Tá? Então é sempre importante, os técnicos no campo sempre avaliam se a operação está boa, porque ali a máquina está trabalhando, dá tempo de corrigir se tiver problema. Profundidade, distância entre plantas, dá tempo. Tá? Inclusive uma vez lá na graduação, quando eu fiz um estágio, numa fazenda lá no Goiás, eu passava o dia com a trena abrindo o suco de plantio para ver como é que estava a qualidade da semeadura, quantas sementes estavam sendo depositadas por metro linear, para não ter isso daqui, ó. Isso aqui é uma falha, já foi. A semeadura já passou, eu não vou voltar e plantar de novo. Então é importantíssimo ver a qualidade, avaliar isso enquanto ainda temos tempo de corrigir. Tá? Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem aí as semeadoras que estão registrando se a semente está caindo ou não, se tem falha, se não tem. Tem muita tecnologia, mas sujar a bota, como está aqui, ó, sujar a bota ainda é bastante importante, hein, pessoal? Bom, gente, era isso. Agradeço aí a atenção de vocês nessa videoaula. Para o pessoal do YouTube, obrigado. Tá? Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários. Siga a gente aqui no Gitap, que sempre que eu gravar alguma videoaula que eu posso disponibilizar, eu vou disponibilizar aqui no canal. E para os alunos, assistam a aula que depois a gente vai ter na aula síncrona, né? Na aula ao vivo. Eu quero que vocês tragam dúvidas. Tá bom, gente? E na próxima aula a gente fala de calibração, vou passar uns vídeos para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.